Fala galera que vai fazer o concurso para o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo é trabalhar com vocês questões da banca Consulplan para a gente poder conhecer, né, os assuntos que podem vir a ser cobrados na prova. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando sempre de revisar o conteúdo programático, né? O que o edital pede? Conhecimentos de operação com arquivos em ambiente Windows. Veja que os itens 1, 2 e 3 estão relacionados ao Windows 10 e focam no gerenciamento de arquivos através do explorador de arquivos. Não existe mais o Windows Explorer no Windows 10, o nome é explorador de arquivos, embora tenham a mesma funcionalidade. Bom, nos itens 1, 2 e 3 você vai ter que saber criar uma pasta, vai ter que saber copiar, mover, excluir, renomear, criar atalho, abrir. Isso é manipular arquivos e pastas. No item 4, conhecimentos do Microsoft Word 2019 para edição de texto. E aí, criação de documento, elaboração de tabelas, formatação em geral, né, guia página inicial, grupo formatar, grupo parágrafo, grupo fonte. E impressão. Beleza. Conhecimentos de internet, aí pode entrar tecnologias de acesso, protocolos. Toda ação na rede é regida por um protocolo. Arquitetura TCP/IP, é bem vago conhecimento de internet. Correio eletrônico, aquele papo do e-mail ter um cabeçalho, um corpo. O que é o cabeçalho? D para CC, CCO. Compreender um endereço de e-mail, como é que ele pode ser formado pelo nome do usuário, @domínio. E, por último, o Microsoft Excel, onde você vai ter que saber trabalhar com referências, células. Aí tem referência relativa, referência absoluta, referência mista. Fórmulas de soma e de condição. O que ele está restringindo já? Fórmulas de soma e de condição. Condição é o se, teste lógico, verdadeiro ou falso. E outras fórmulas. Aí ele abre. Normalmente caem funções matemáticas, funções estatísticas. Além de gráficos, que na versão 2019 são muitos. Tem gráfico de explosão solar, tem gráfico de histograma, tem gráfico pra caramba. Formatação condicional, que de acordo com o valor vai colocar uma cor, vai colocar algum tipo de formato, e impressão. Então, vamos trabalhar questões da banca? Vamos. Começando por internet. O edital fala conhecimentos de internet. Você tem que conhecer protocolos. Toda ação na rede é regida por um protocolo. Então, assinale a alternativa que trata de um protocolo de internet para transferência de arquivos. Galera, transferência de arquivos, File Transfer Protocol. File Transfer Protocol. Gabarito, letra A de alfa. A letra B é o protocolo de transferência de hipertexto. Transferência de hipertexto. Para que a letra B é usada? Para acessar páginas web. Sempre que eu vou acessar uma página através de um browser, de um navegador, do Google Chrome, do Edge, do Internet Explorer, ao digitar a URL, que é o endereço da página, ele coloca um HTTP para mim. Pode vir o HTTP ou pode vir a sua variante, que é o HTTPS, onde o S já indica que é o quê? Seguro. E vai estar trabalhando com criptografia, com certificação digital. Bom, HTTP é um protocolo para acessar páginas. O que você tem que lembrar também? É possível transferir arquivos com HTTP. O HTTP, inclusive, é mais simples para esse tipo de transferência do que o FTP. Mas a questão, quando ela especifica, eu tenho que primeiro buscar um protocolo específico. Caso contrário, buscar um genérico. Então ele falou, transferência de arquivos, eu já penso no FTP. Embora o HTTP também transfira arquivos. Quando eu estou numa página, se eu quiser publicar uma foto numa rede social, eu uso o HTTP para fazer o upload. Se eu quiser assistir um vídeo numa página, eu uso o HTTP para fazer o download. Então, assim, em páginas da web se usa HTTP. O FTP é um serviço exclusivo para transferência de arquivos. HTML e HTML podem ser vistos como a mesma coisa. HTML normalmente é o formato de arquivo, a extensão,
E HTML é a linguagem usada para a criação de páginas. Hypertext Markup Language é uma linguagem para marcação de hipertexto. Então, o carinha que é web designer, ele vai estudar HTML, suas tags, né, seus comandos, para poder criar, elaborar sites baseados nessa linguagem. Então, gabarito da primeira questão, letra A de alfa. Vamos para a próxima. Uma questão agora da Prefeitura de Duque de Caxias, município do estado do Rio de Janeiro. Vamos ver. A internet pode ser considerada uma rede de várias redes, por serem interligadas por vários roteadores que fazem com que os computadores em qualquer lugar do mundo sejam conectados à grande rede. Vale a pena lembrar um pouquinho do histórico, né? A internet, ela surgiu no auge da Guerra Fria, baseada em um projeto militar americano chamado ARPANET, e de fato ela é a rede das redes, interconecta redes de todo mundo. Uma das facilidades para que a rede pudesse se expandir tão rapidamente foi a utilização da maior rede de telecomunicações existente no mundo, que era a rede telefônica. Então, quando criaram o modem e criaram tecnologia para que os computadores pudessem usar o telefone para transmissão de dados, a internet se expandiu rapidamente. Vamos lá. A conexão por linha telefônica de escada, que é muito antiga, até porque a questão também é antiga, mas o assunto é interessante, né? Você tem que saber que a conexão de escada é chamada de dial-up, não de ADSL. O que é o ADSL, pessoal? É a banda larga da telefonia fixa, que substituiu o acesso discado. Então o item 1 aqui é falso. Essa banda larga da telefonia fixa, em cada estado, tinha um nome diferente. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tinha muito serviço da Oi. A Oi adotava o Velox. Aí em Minas, eu não sei se tem Velox, se tem GVT, né? Mas esses serviços de banda larga, onde era necessário ter um telefone para poder contratar, eram serviços ADSL. Linha de assinante digital assimétrica, né? Que é a banda larga da telefonia fixa. Galera, a gente tem de banda larga, olha comigo, a gente tem o ADSL, a gente tem o HFC, a gente tem a fibra, FDDI, fibra, FDDI, e a gente tem o próprio serviço de telefonia móvel. Repete. Tem vários outros, hein? O PLC, que cai no item 2. Então, vamos colocar rapidamente aí, ó. O ADSL é a banda larga da telefonia fixa. O HFC é a banda larga da TV a cabo, que faz um hibridismo de fibra com cabo coaxial, chega aquele cabo de antena na tua casa. Então, banda larga da TV a cabo. O FDDI é a fibra ótica, que agora a maior parte das empresas que antes ofereciam ADSL e HFC agora oferecem acesso via fibra. PLC não vingou muito no Brasil, mas caiu na prova em 2015. O que é o PLC? É um serviço de banda larga oferecido pela empresa de TV, empresa de energia elétrica. Banda larga pela energia elétrica. E além disso, a gente tem o quê? A telefonia móvel. E aí, quando eu penso na telefonia móvel, a gente começou com 2G, 2,5G, 2,75G, 3G, 4G e daqui a pouco haverá 5G, mas ainda não tem um padrão no Brasil. Então 2G é GSM, 2,5G é GPRS, 2,75 é EDGE, 3G é o MTS e 4G é LTE.
4G é hoje o mais importante, para que vocês saibam numa questão de prova. Então tira um printzinho e volta comigo. Por linha telefônica de escada, também chamada de ADSL, está errado. Com velocidades mais lentas, porém mais estáveis. Essa não é uma conexão de internet possível, porque linha telefônica de escada é chamada de dial-up. Não é ADSL. ADSL é banda larga. ADSL não é lento. O item 1 está errado. 2. A banda larga é amplamente utilizada em diversas localidades em que a empresa telefônica exerce papel de provedor. Até aí tudo bem. A empresa telefônica oferece banda larga, mas não é chamado de PLC. PLC é quando é oferecido por empresas de energia elétrica. Então os itens 1 e 2 são falsos. Se os itens 1 e 2 são falsos, o gabarito só pode ser a letra D. Observa que a gente consegue muitas vezes resolver a questão sem sabê-la toda. Porque o item 1 sendo falso, A e B rodaram. O item 2 sendo falso, a C rodou. Logo o 3 e o 4 são verdadeiros. No item 3, ele coloca a telefonia móvel, por conexão de dados utilizados nos smartphones, conhecidas como GPRS. O que é GPRS? É o 2,5G. O Edge, que era o 2,75G. Em 2015, tudo bem. Hoje em dia, você já tem que saber o 3G e o 4G. O MTS e LTE. Existe o acesso via satélite, que é indicado em locais que não têm infraestrutura cabeada, né? Então, lá no deserto, lá na Amazônia, no oceano, uma alternativa é o satélite, mas que tem a característica de ser o quê? Um acesso muito caro. E o que tem a ver a instabilidade? Ele é sujeito a intempéries, né? Então, quando chove, é possível que saia do ar. É uma característica da transmissão sem fio. Gabarito aí, gente, 3 e 4. Letra D de delta. Vamos que vamos. Agora uma questão de correio eletrônico. Cliente de e-mail ou cliente de correio eletrônico é o nome dado ao Outlook, ao Thunderbird, a um programa específico para lidar com e-mail. Um programa que o usuário utiliza para enviar ou receber e-mails. Os navegadores de internet também são utilizados para acessar a versão web, que é o webmail. Mas nem todos os provedores têm esse serviço de versão web. Hoje em dia a maioria tem, né? No correio eletrônico, um serviço de envio é responsável por enviar para a internet as mensagens de e-mail. Esse servidor, esse serviço, esse protocolo também recebe o nome de SMTP. Essa é aquela questão que ninguém erra, porque a galera decora. A gente tem 3 protocolos, o SMTP, o POP e o IMAP. O que o pessoal faz? Decora que o SMTP, sua mensagem está partindo. O SMTP é para envio. E o POP ou IMAP são para recebimento. O POP e o IMAP são para acesso à mensagem de correio eletrônico. Sendo que o POP ele tem a característica de sempre baixar a mensagem, copiar a mensagem para a máquina, enquanto o IMAP permite ler no servidor. Qual é a diferença? Quando você usa o POP, você baixa a mensagem para aquela máquina, aí você pode sair da internet e ler a mensagem que está naquele computador. Isso era muito comum no passado. Na década de 90, só existia o POP para acessar. Então a gente entrava normalmente de madrugada, que era mais barato, baixava tudo para a máquina, saía da internet e ficava lendo. Mas hoje em dia a gente nem quer baixar para a máquina porque a gente acessa de várias máquinas. Então se eu baixo para o computador de casa e quero acessar do trabalho, eu começo a ter problema. Logo, hoje em dia é mais interessante deixar as mensagens todas no servidor e acessar online. Até porque o custo da internet hoje está muito barato, se comparado a 20 anos atrás. Então, o IMAP permite ler as mensagens no servidor. O IMAP é um protocolo mais moderno que o POP. Então, ele tem mais recursos. Ele também pode baixar, mas ele tem a facilidade de permitir deixar a mensagem no próprio servidor, né, como se fosse um repositório central para acessar de qualquer equipamento. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra C de Charlie, ok? Lembra que o POP é para baixar, o web é um serviço de páginas. Então, sempre que a gente ler o web, a gente tem que associar o uso do navegador ao acesso a uma página. Web, páginas. E um proxy?
Um proxy é uma espécie de computador que vai me dar acesso à rede, um procurador. Em empresas, é muito comum o uso de proxy, onde eu acesso a internet por meio de um computador responsável por fazer o controle de acesso, fazer um cache para poder reduzir o tráfego de internet, melhorar o desempenho da rede. Então, o proxy normalmente é usado em redes corporativas, né, como uma evolução do firewall até. Ok? Gabarito aí, letra C de Charlie. Vamos que vamos. Vamos para a Prefeitura de Ibiraçu. Durante a navegação na internet, alguns sites utilizam a técnica de armazenar pequenos arquivos de texto. Pessoal, pequenos arquivos de texto são chamados de cookies. Arquivos de texto que são criados pelos servidores web e inseridos na máquina do usuário para identificá-los em futuros acessos. Como assim? Imaginem que eu entrei no site do Estratégia e ele pediu o nome do usuário e senha. Aí, passou um tempinho e eu saí da internet, reiniciei a máquina, entrei novamente no site de Estratégia. Sabe o que apareceu? Boa tarde, Renato. Eu falei, caramba, como é que ele sabe que sou eu? Ah, porque tem um cookie na minha máquina que me identifica. E aí, quando eu retorno, ele envia os cookies para o servidor, que já me autentica. Boa tarde, Renato. Da mesma forma, o cookie também pode ser usado para estratégias de marketing. Eu olho lá num site, eu olho um produto, olho uma passagem aérea. Daqui a pouco eu estou numa rede social e começa a propaganda daquele destino, daquela passagem aérea. Como é que eles sabem que eu tenho interesse naquilo? Porque há cookies na minha máquina que vão deixando rastros da minha navegação, né, que vão contendo informações acerca da minha navegação. Uma coisa importante para concurso é você saber que o cookie ele não pode ser um vírus. O cookie não é um programa, não é um tipo de malware. Agora, se uma questão perguntar se ele pode ser uma vulnerabilidade na segurança, aí pode, com relação à privacidade. O problema do cookie é que ele pode expor a sua privacidade. Beleza? Por isso, algumas pessoas excluem cookies de tempo em tempo. Você pode excluir os cookies a hora que você quiser. Inclusive, todo cookie é temporário. O máximo que o cookie pode persistir na máquina é por 30 dias. Quem determina isso é o próprio servidor. O site que você acessou. Quando eu falo servidor, é o site que você acessou. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra D de delta. Na letra A, log, associe sempre log a um diário, um histórico. Por isso que tem a palavra blog, que é diário na web. Existem vários tipos de log. Tudo que você faz num computador corporativo fica registrado o evento em um log, para que ele possa ser auditado. Amanhã ou depois, se você fizer alguma besteira, terem como descobrir quem fez a partir do log. Então, log é um registro, um histórico, um diário. Scripts são programinhas. Batch são arquivos de lote também. Scripts e batch têm um quê de programação. Sequência de comandos. Gabarito, letra D de delta. Vamos que vamos. Agora a gente vem com uma questão um pouquinho mais nova da banca sobre o Microsoft Excel. O edital fala da função condicional. Então é importante conhecer a sintaxe da função se. Qual é a sintaxe? Se, teste lógico, ponto e vírgula verdadeiro, ponto e vírgula falso. Se, teste lógico, verdadeiro e falso. Essa é a sintaxe da função se. Como é que é isso? Primeira coisa que você tem que lembrar é o conceito de lógico. O que é lógico, pessoal? Se eu perguntar para vocês, o Vasco é o melhor time do Brasil? Ah, lógico, lógico. Isso é sim. Tem gente que está gritando não. Deve estar falando lá, é o Cruzeiro, é o Atlético. Beleza. Mas eu preciso que você entenda que a resposta para isso é sim ou não. Você já tomou meio choque? Tá de sacanagem. Meio choque? Não tem como. Já viu uma mulher meio grávida? Não tem como, não tem como. Ou tá grávida ou não tá.
não é? Então, coisas lógicas são aquelas que só podem assumir dois valores. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou é certo ou é errado. Ou é ligado ou é desligado. Ou é sim ou é não. Isso é uma coisa lógica. Logo, quando eu coloco o teste lógico no primeiro argumento, eu estou dizendo que o resultado disso só pode ser verdadeiro ou falso. Não pode dar 45. Não? Não, só pode ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele faz o que vem na sequência. Se for falso, ele faz o que está no final. O primeiro ponto e vírgula é como se fosse um então. O segundo ponto e vírgula é como se fosse um senão. Então, a sintaxe, a estrutura da fórmula, ela tem três argumentos: teste lógico, verdadeiro e falso. O primeiro ponto e vírgula é um então. Se acontecer alguma coisa, então isso. Se não, aquilo. É a estrutura. E vai ao encontro daquilo que a gente pensa. Não é? É. Vamos lá. O ponto e vírgula, para mim, é importante para delimitar. Eu tenho aqui o teste lógico, aqui eu tenho o verdadeiro, aqui eu tenho o falso. Então, eu vou analisar o teste. Se for verdadeiro, eu faço essa parte, a segunda. Se for falso, eu faço a terceira. Vamos lá. O dois pontos é um até. O ponto e vírgula é um e. Então, a média é de A1 até A3. De A1 até A3, A1, A2 e A3. Vai dar 62 dividido por... Aí tem sempre um que dá uma escorregada, divide por 2. Não são 3 números? Então tem que dividir por 3. 30, 50, 62 dividido por 3 não é divisível por 3. Não é divisível por 3. Até porque 6 mais 2 dá 8. Então, vai dar 20, vírgula 666 da dízima. Correto? 62 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica aí, ó. 62 dividido por 3. Legal. 20,666 é maior do que B3? B3 é 10. Lógico que 20 é maior do que 10. Então isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, eu vou direto pro verdadeiro aqui. E não faço o falso. Não me interessa mais o falso. O que está escrito lá no buraco do verdadeiro? C1 mais C2. C1 mais C2 é 15. Gabarito, letra A de alfa. Ok? Vocês têm obrigação de aprender a função C, porque está explícita no edital. Função de soma e função de condição. Função de condição é o que ele quis se referir à função se. Se, teste lógico, verdadeiro e falso. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra A de alfa. Vamos que vamos. Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007, não importa a versão, o recurso mesclar centralizar é utilizado para associar as células selecionadas a uma célula maior, centralizando o conteúdo da nova célula. Esse recurso em questão está localizado na guia início, sendo que essa guia início agora ela passa a se chamar página inicial. A versão que o edital de vocês traz é uma versão mais moderna. Então a gente já tem que pensar em página inicial, ok? Beleza. Vamos lá. Aonde que está em página inicial? Entrei no Excel. Eu tenho a guia. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar nome, idade, telefone. E aqui eu quero colocar cadastro centralizado entre essas três colunas. Então, seleciono as três e venho aqui no grupo alinhamento da guia página inicial. Mesclar, centralizar. Aí ele pega aquelas três células e mescla em uma única célula, centralizando a palavra. Esse é o botão mesclar, centralizar. Vai estar na guia alinhamento, na guia página inicial, no grupo alinhamento, junto com a esquerda, centralizado, direita.
não tem justificado no Excel, né? O gabarito é letra B de bravo. Ok? Esquerda, centralizado, direita. E aí eu tenho aqui o mesclar, centralizar. Uma outra coisa importante para a prova, gente. Vocês têm que lembrar que o concurso público cobra um monte de bobeira, né? Um monte de pegadinha. Então imaginem só. Coloquei aqui 1, 2, 3, 4. Se eu mandar mesclar isso no Excel, vou lá em página inicial e mesclar. O que vai acontecer? Ele vai manter apenas o canto superior esquerdo. O que é o canto superior esquerdo? Nesse caso é o número 1. Então, quando eu mesclar, ó, a mesclagem das células só preserva o valor da célula superior esquerda, descartando os demais. Isso também é importante para a prova. Beleza? Então o gabarito aí ficou letra B de bravo. Vamos que vamos! Na ferramenta do Office Excel, pode ser o 2019, não tem problema. Esse botãozinho é usado para inserir função. E aí vocês têm que entender que existem centenas de funções no Excel. É o que o examinador colocou no edital como fórmulas. Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Aí tem um nome, por exemplo, soma. Soma é o nome de uma função matemática. Média é o nome de uma função estatística. Se é o nome de uma função lógica. As funções são divididas por categorias. Existem centenas de funções e cada função tem a sua funcionalidade, seu objetivo e sua sintaxe, sua estrutura. Ok? Gabarito, então, letra A de alfa. Na ferramenta Office Excel, as funções se e não pertencem a qual categoria? Bom, essa questão demonstra essa necessidade de começar a conhecer as categorias. Quais são as principais funções lógicas? Que é a letra A. Lógicas. A gente vai ter o se, o e, o ou, o não, o x ou, o verdadeiro e o falso. Financeira. A gente tem valor presente, valor futuro, NPE, taxa e PGTO. Condicional não existe, é a mesma coisa que lógica nesse caso, que seria o se. E existe categoria de função de informação? Existe. Existe referência e procura, informação, existe. Mas lembrem-se das funções matemáticas e estatísticas. Matemáticas e estatísticas. Essas são as que eu considero mais importantes. Matemática, eu vou ter um soma, fatorial, raiz, multi. Estatísticas, média, mínimo, máximo, menor, maior. Média, que é para calcular mediana. São algumas funções estatísticas. Beleza? Então, se você souber uma, duas, né, de cada categoria, você já começa a se virar numa questão de prova. Vamos que vamos! Próxima questão. Considere uma planilha produzida com a ferramenta do Excel 2007. E aí tu pode pensar em 2019, porque a sintaxe da função não muda. E ele coloca, se na célula A5, tem que ser uma célula em branco, ele escolheu A5. For inserida a fórmula igual a soma se, abre parênteses, A2 até C3, maior que 50. A função soma se, embora tenha a condição se, ela é matemática. Ela não vai somar tudo, ela só vai somar se
Aí a sintaxe dela vai ser o que aí? Soma-se, intervalo, critério e o intervalo da soma. Esse intervalo da soma, ele é opcional. Sempre que ele for omitido, é porque o próprio intervalo já é o intervalo da soma. Então ele botou a planilha toda e mandou somar se maior que 50. Quem é maior que 50? 100, 200, 200. 50 é igual a 50. Não, 10 também não, 400. Então ficou 200, 300, 500, 900. Gabarito, letra C de Charlie. Observem que os erros no Excel, eles realmente começam com uma tralha. Jogo da velha, tralha, hashtag, oh meu Deus, tralha. Só que não existe o erro chamado erro. Existe o erro nome, quando o nome da função é inválido. Existe o erro div 0, se você tentar dividir por 0. Existe o erro ref, quando você faz referência a um endereço que não existe, tipo A0. Não existe A0, começa do A1. Existe o erro valor, quando você utiliza operadores matemáticos com tipos de dados que não são compatíveis. Por exemplo, manda somar com um sinalzinho de mais um número e um texto. Aqui, pessoal, não dá erro porque a função ignora o texto. O uso de funções como soma, soma-se, ignora textos. Não dá erro. Mas se eu tivesse colocado B1 mais B2, ia dar o erro valor. Não ia aparecer escrito erro. Existem tipos de erro. Eu estou querendo que vocês comecem a conhecer os tipos de erro. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Tem alguma coisa errada. Soma-se. Ah, já sei aonde eu errei. Olha que falta de atenção, ó. Ainda bem que tinha um gabarito. É de A2 até C3. De A2 até C3. Não pegou a linha 1. Então, só vai pegar os maiores que 50 nesse intervalo, que são 200 e o 400. Gabarito aí, gente. Letra B, hein? Retificando. Letra B. Ok? Por que que não foi 900? Porque a linha 1 ficou de fora. É de A2 até C3. O intervalo de A2 até C3 não contempla a linha 1. E aí, maior que 50, eu só tenho 200 e 400. 900 é se o intervalo fosse de A1 até C3. Beleza? Deu tempo, deu tempo. Deu tempo de retificar. Muito bem. Vamos lá, vamos que vamos. Na ferramenta Microsoft Excel 2007, o recurso para obter dados de fontes externas. Aonde está isso? Você tem que começar a decorar as guias. E aí, eu vou até dar um bizu nesse papo de decorar. A gente tem Word e Excel. Né? O edital de vocês fala Word e Excel. Word e Excel. No Word, a gente tem o parei. Para onde? Parei lá. Qual a diferença do Word para o Excel? O Word é para decorar. E o Excel é foda. Como é que é? Vai por mim. Coloca isso no caderno. O P do parei é página inicial. São as guias. O A é arquivo. O R é revisão. O E é de exibir. O I é de inserir. O lá é de layout. E aí no Excel a gente tem layout da página. É a mesma coisa, né? Só que no Word é só layout. O D é de design. O CO é de correspondências. E o RE é de referências. Agora, o que é foda no Excel, gente? O Excel é o programa mais usado no mundo. O foda no Excel são as fórmulas. E dados. Essas são as guias do Word e do Excel. Isso também é muito importante para concurso público. Decorar. Entendam que não há formatar, não há ferramentas, né? Não há guia tabela. As guias são parei lá decore no Word, parei lá foda no Excel. Vai ter que decorar? Não tenha dúvida.
Ainda vai ter que decorar atalho, caminho. Então, obter dados de fontes externas, veja, se tu marcar ferramentas, não passa no psicotécnico. Porque não existe ferramentas no Excel. No Excel, parei lá, foda, não tem fê. É foda. Então, não tem como tu marcar ferramentas. A tua dúvida ficaria entre inserir, exibição e dados. Mas se ele quer dados, gabarito letra A. Beleza? Vamos para a próxima. A função soma-se, que a gente já citou, é utilizada para adicionar as células especificadas por um determinado critério ou condição. Somar, adicionar é somar. Quais são os parâmetros? O que eu tenho na sintaxe? A sintaxe do soma-se é intervalo, critério, e o terceiro argumento, que é o intervalo da soma. Então, o gabarito aqui é o quê, gente? Letra C. Não tem número de dígito. Número de dígito eu vou ter lá na head, eu vou ter lá na truncar. Essas são funções, né, que vão trabalhar com arredondamento ou com descarte de casas decimais. Aí tem número de dígito. Quando eu entro lá no Excel e começo a digitar uma função, ó, ele traz para mim a sintaxe. Veja o arred, número de dígitos. Veja a função truncar. Número de dígitos. Então, a arred truncar tem número de dígitos. Soma-se tem intervalo, critério, intervalo da soma. E o que são essas funções arred e truncar? O nome sugere, arred é de arredondar. Truncar é cortar, ignorar, desprezar casas decimais. Arred e truncar são funções matemáticas para acrescentar aí no teu caderninho, beleza? Opa, olha o arred aí. Arred! Se na célula de uma planilha produzida com a ferramenta Excel for adicionada a fórmula, veja que o número é número 3, mas tem tanta casa decimal aí, ó, 1, 5, 64, 7, 8, sendo que ele só vai preservar 2 casas decimais. E o arredondamento ele vai aproximar para cima ou para baixo. Aí tu tem que se ligar no seguinte, olha só. Se eu colocar aqui arred 16,8.0, arred 16,2.0, arred 16,5.0. Quais serão os números de cada uma dessas alternativas, respectivamente? O número tem que ser inteiro, né? Quando eu arredondo com 0 casas decimais, o número vai ser inteiro. Então, ou vai virar 16, ou vai virar 17. 16 é para baixo, 17 é para cima. 16,8 está muito mais próximo de 17. Então, arredonda para 17. 16,2 está muito mais próximo de 16. E o 16,5? Aí vai ter gente que vai falar assim, o 16,5 está no meio. Não. Não tem nada de meio. A gente tem 10 algarismos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Do 0 ao 4, arredonda para baixo. Do 5 ao 9, arredonda para cima. Então, 16,5 vai dar 17. Esses exemplos eu estou usando com caráter didático, para explicar. Agora, olhando para a questão, ele quer 2 casas decimais, 3,15. Eu vou jogar o 6 fora. Se eu vou jogar o 6 fora, isso vai virar 3,16. Eu tenho que arredondar para cima. 3,16 mais 0,03 vai dar 3,19. Gabarito, letra D de delta. Beleza? Se a gente tivesse a função truncar, a gente não ia arredondar. A diferença do arred para truncar é que o truncar não arredonda. O truncar, ele só vai fazer o quê? Jogar fora. Então ia ficar 3,15, né, mais 0,03, mais 0,03. Se fosse o truncar, ia dar 3,18. Aí é um acréscimo, só para você conhecer também a função truncar.
Beleza? Vamos para mais uma questão com a função se. Sempre que eu pegar o se, eu tenho que fazer o quê? Já ir dividindo. Teste lógico, verdadeiro e falso. O que tem no teste lógico? B4 igual a 6. B4 é Acre. A6 é Bahia. Acre é igual a Bahia? Não, isso é falso. Se isso é falso, eu não quero o verdadeiro. Se isso é falso, eu vou direto para o final. E o que está dizendo aqui? Soma de C3 até C4. De C3 até C4 vai dar 110. C3, soma. C3 e C4, 110. Então, o gabarito aí é o quê? Letra B de bravo. Isso você tem que estar tão treinado, né, fazer muitos exercícios para chegar na hora da prova e não se assustar com isso. Vamos para mais uma questão de planilhas da Consuplan. Analise as seguintes afirmativas. Item 1. A função soma é usada para somar todos os valores às células especificadas por um determinado critério ou condição? O item 1, o que você acha? Eu acho o item 1 horroroso. Por quê? Porque não tem nada de critério ou condição. Para critério ou condição, tinha que ser o soma-se. Na soma, ele só soma o que você colocar. Para avaliar critério ou condição, é o soma-se. Então, o item 1 está falso. Se o item 1 está falso, a letra A já rodou. Item 2. A função truncar não arredonda. Truncar não arredonda. Quem arredonda é a rede. Então, se o 2 está errado, o gabarito só pode ser letra C. A função int, ela arredonda, mas sempre para o inteiro. Na int, você não especifica um número de dígitos, porque ele sempre vai arredondar para o inteiro para baixo. Então, se eu colocar int 9,8, vai dar 9. Int 9,2, vai dar 9. Existe função int e existem outras funções de arredondamento. Arredondar para cima, arredondar para baixo. Legal? Int sempre arredonda para baixo. E você não especifica nada de dígitos, por quê? Ele sempre vai jogar para o inteiro. Vamos que vamos. Agora a gente está indo para o Word. Atualmente é quase impossível de se imaginar o mundo sem computadores, pois se tornaram parte integrante do cotidiano de todos, sendo inclusive ferramenta indispensável em vários segmentos. Vivemos hoje numa computação ubíqua, né? Computadores invisíveis, em tudo que é equipamento tem computação. Os teclados de computadores também evoluíram consideravelmente. Com isso, vários deles trazem diversas funções especiais para games, músicas, etc. Um conjunto de teclas nomeadas de F1 a F12, dependendo da aplicação que se está trabalhando, pode possuir funções especiais. Essas teclas têm funções especiais. F4 e F8 representam o quê? Vamos lá. F4 e F8. F4 é repetir. Repetir. F8 é seleção estendida. Seleção estendida. Então, gabarito, letra A. Ir para é o F5. Ir para é o F5. Ortografia e gramática é o F7. São outras teclas de função relevantes que aparecem nessa questão. Ok? É interessante você começar a gravar esses atalhos de teclado, tanto do Word, do Excel. Tem que gravar. F1 é ajuda, Shift F3 é maiúsculas e minúsculas, F4 é repetir, F5 ir para, F7 é ortografia e gramática, Shift F7 é dicionário de sinônimos, F8 é seleção estendida, F12 é salvar como, Ctrl F12 é abrir, Shift F12 é salvar. Tá muito rápido. Ainda bem que tá gravado, né? Que aí você pode voltar, assistir de novo, voltar, assistir de novo. Vai ficar disponível. Olha aí. Gabarito, então, letra A. Vamos para a próxima. No Word, qual guia facilita o uso de temas? Primeira coisa que você vai perceber, existem essas guias? Tá no Parei lá Decore? Tá.
Página inicial, arquivo, revisão, exibição, inserir. Layout, design, correspondência e referência. Todas existem. Mas temas, design. Aí começa a ter que saber o que tem dentro de cada guia. Temas, design. Gabarito, letra A. Mais uma. A figura apresentada a seguir é a barra de ferramentas de acesso rápido, que fica lá em cima, na barra de título. Da esquerda para a direita, os ícones apresentados têm as seguintes funções: salvar, desfazer, repetir, refazer, novo documento em branco, abrir, visualizar impressão e ortografia e gramática. Assinale a alternativa correta referente aos atalhos para salvar. Salvar no Word é Ctrl B, de bombeiro. O bombeiro salva. Salvar no Word é Ctrl B. Ctrl S é lá no LibreOffice Writer. No Word é Ctrl B. Já acabou a questão. Abrir em português, Ctrl A. E ortografia e gramática despenca em prova, é o F7. Ortografia e gramática, então gabarito letra C. Atalho de teclado, gente. Na Consulplan tem que saber. Gabarito letra C. E mais uma, cobrando um atalho do Windows. Atalho para fechar a janela atual. Fechar qualquer janela, Ctrl W. Ctrl W é o atalho para fechar. Pode ser no navegador, no Windows Explorer, em qualquer lugar, Ctrl W é fechar. Essa é bem legal. No sistema operacional Windows, um usuário está tentando renomear uma pasta, mas está dando erro. Ele quer saber qual é o nome válido. Para isso, vocês vão decorar que existem 9 caracteres inválidos. E esses 9 caracteres inválidos, a gente desenha um boneco. A gente tem um bonequinho para isso. Esse é o boneco. Quando eu desenho um boneco, as pernas são a barra e a contrabarra. O corpo é a barra em pé. Então a letra B já não pode. O beijinho é o 2 pontos asterisco. Então a letra D não pode, a letra A não pode. O cabelinho são as aspas. E o sexo é uma interrogação. Então eu tenho 3, 5, 6, 7. E os bracinhos? Os bracinhos são os sinais de menor e maior. 8 e 9. O caractere permitido aqui é qualquer um que não está no boneco. Nesse caso, a tralha, o hashtag, o sustenido, né? Esse caractere é permitido. Tem gente que não entende. Porra, por que a exclamação pode e a interrogação não pode? Decora o boneco. Ok? Tomara que caia. 9 caracteres inválidos estão no boneco. Só esses. Os outros podem. Qualquer outro pode. Arroba pode. Qualquer outro pode. Bom, galera, com isso, a gente vai encerrando essa revisão para o concurso do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Agradeço a todos aí que puderam participar ao vivo e me coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, né? Vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais. O meu Instagram é @prof.renatodacosta. Qualquer dúvida também, mandem pelo fórum, né? Eu e o Diego Carvalho, que é o cara do PDF, estamos sempre monitorando o fórum e respondendo. Galera, um grande abraço para todos, um ótimo final de semana e até a próxima. Valeu!